beleza? Pra onde agora nós somos Cristo, estamos hoje no dia 36 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026. Glória a Deus. E hoje nós estamos continuando aquela história maravilhosa que mudou a humanidade. E justamente aquelas 3 maldições que Balaão tinha sido contratado para poder proferir contra Israel. E para onde agora nós somos Cristo, nós já vimos 2 maldições. Sendo que essas 2 maldições foram maldições maravilhosas. Foram maldições lindas. Foram maldições que, meu Deus, que coisa linda. Nós vemos a grandeza de Deus, nós vemos o cuidado de Deus, nós vemos como o Senhor é presente no meio do povo. Nós vemos como Deus cuida do povo dele de forma individual. Então, sem mais delongas, vamos para a terceira maldição. E, nossa, se continuar nesse ritmo aí das outras 2 maldições, meu Deus, que maravilha. E vamos lá, já aproveitando que você está aqui, olha, curte aqui para que você seja instrumento de Deus, para que o reino do Senhor chegue em mais vidas, mais almas, mais famílias, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E se inscreve aqui porque amanhã, dia 37, você vai ser notificado. E aí, né, a gente continua essa história maravilhosa. E vamos lá. Números capítulo 24. Quando Balaão, Números capítulo 24, versículo 1. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, você vê, agradava ao Senhor abençoar Israel. Olha, Deus se alegra quando abençoamos os filhos dele. Deus se alegra quando abençoamos a nação dele. Deus se alegra quando abençoamos aqueles que Deus fala, ó, vocês são meus. Olha, não sou eu que estou dizendo que Israel é de Deus, que o povo de Israel é de Deus. Mas é Deus que falou. Este é meu povo, eu tenho aliança com Abraão. Eu tenho aliança com Isaac, eu tenho aliança com Jacó. Foi Deus quem falou. Ah, mas eu não concordo que tenha culturas não tão importantes que não têm aliança com Deus. Olha, a minha opinião, assim como a opinião de qualquer pessoa, é uma opinião que não consegue criar um universo, não consegue criar uma vida, não consegue criar nada extraordinário. Só conseguimos ficar no ordinário e acabou. Mas a opinião de Deus criou os céus, a terra, o mar, tudo que existe, todo o universo. Então, assim, ontem eu tinha uma opinião, hoje eu já tenho outra. Ontem você tinha uma opinião, hoje você já tem outra. Mas a opinião de Deus não muda. Então, assim, foi Deus quem falou: eu faço de ti a nação mais importante da terra. Eu faço de ti Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque eu fiz uma aliança contigo. Eu te escolhi no meio de várias nações. E aí você vê, quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo. E o Espírito de Deus, E o Espírito de Deus, olha, veio sobre ele. E ele pronunciou este oráculo. E aí você vê que coisa linda. Primeiro olha para toda a nação. Balaão só faz abençoar para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Depois olha para um pedaço pequeno, que justamente esse pedaço pequeno, pelo entendimento do texto, era ali um local onde ficavam leprosos, onde os leprosos eram colocados ali, eram chamados de leprosário, era um local ali próximo ao arraial ali, mas não dentro do arraial, era um local distante, era um local de propiciação, era um local de distância, para que não houvesse ali contaminação com o povo, era um local feito para os leprosos. E agora, Balaão viu que agradava o Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia, mas olhou Israel acampado, tribo por tribo. E o Espírito de Deus veio sobre ele e ele pronunciou. Olha o que ele vai pronunciar. Através do Espírito Santo de Deus. Palavra de Balaão, filho de Beor. Palavra daquele cujos olhos veem claramente. Olha, olhos vê e olhos que veem claramente
não são única e exclusivamente olhos comuns e naturais, mas são olhos espirituais. Aos olhos humanos, ali são pessoas muito grandes, muito terríveis, pessoas que eram escravas e não mais são. Mas aos olhos espirituais, ali é um povo que Deus está cuidando. Ali é um povo que Deus está com o braço forte. Ali é um povo que Deus está fazendo parte da vida deles. Aos olhos daquele que vê claramente. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus. E aí você vê, ouve as palavras de Deus. Ele tem ouvido o que Deus tem falado. Daquele que vê a visão. Daquele que vê a visão. Entende? Daquele que vê, ó, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Aquele que vê aquilo que ninguém está vendo. Que vem essas palavras de quem? Do Todo-Poderoso. Palavra do Todo-Poderoso, do Senhor. Daquele que cai prostrado e vê com clareza. Aí, no caso, é literalmente ele deixando claro, olha, eu estou sendo usado por Deus para trazer essa palavra. E aí, olha que coisa linda. Agora ele traz a respeito de Israel. Quão belas são suas tendas, ó Jacó. Meu Deus. As suas habitações, ó Israel. Olha, isso aqui já é literalmente uma profecia que Israel vai ter não só tenda temporária, passageira, que anda, mas ó, vai ter a habitação. É mais uma vez o próprio Senhor mostrando e testificando através da boca de outros que a promessa dele continua, que é: te darei habitação. Não tendas passageiras e temporárias, imóveis, mas habitação. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios. Olha, jardim que margeia rio é lindo. Jardim que margeia rio é sempre verde. Jardim que margeia rio, na estação certa, sempre dá o fruto. Como aloés plantados pelo Senhor. Aloés são plantas muito, muito lindas. Como cedro junto às águas. Seus reservatórios de águas transbordarão. Seus reservatórios transbordarão. Olha, vocês têm tanta bênção de Deus que as bênçãos vão, ó, transbordar. Suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag. O seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. E olha, isso aqui é muito forte porque assim, é o reconhecimento externo de que Deus está operando naquele povo, a favor daquele povo, em prol daquele povo. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam. Como um leão e a leoa. Eles se abaixam e se deitam. E olha, lembra que o Senhor já tinha mostrado, olha, quem vai tirar vocês e quem vai dar força para vocês sou eu. Deus está mostrando, olha, eu estou trabalhando. Eu estou usando vocês para devorar nações inimigas. E despedaçar os ossos das nações inimigas, ou seja, acabar, aniquilar as nações inimigas. Porque assim eu falei, e eu cumpro. É Deus falando. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Agora, quem ousa despertá-los? Quem ousa despertar leão e leoa? Hã? Quem ousa fazer um negócio desse? Sejam abençoados os que abençoarem, e amaldiçoados os que amaldiçoarem. Literalmente.
E aí você vê, olha, quantas bênçãos foram proferidas. Olha quantas bênçãos foram profetizadas a favor daquele povo. Aí você para e pensa, meu Deus, peraí. Balaão não foi contratado para amaldiçoar? Qualquer maldição, qualquer profecia dele. Rapaz, que coisa linda. Que maldições que eu queria até para mim. Mas aí que tá. Nós não queremos essas maldições, mas ó, nós temos direito a ela. Sabe por quê? Porque aquilo que estava sendo profetizado foi aquilo que Deus garantiu que daria para o seu povo. Ele só estava falando, ele só estava repetindo, ele só estava confirmando aquilo que já estava escrito a respeito do povo de Deus. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão. E batendo as palmas das mãos, disse: Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que ele daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. E aí você vê, olha, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos impeça de fazer algo contra o Filho de Deus. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos impeça de lutarmos contra os filhos do Senhor. Que o Senhor, Deus Poderoso, ele venha até nós e nos impeça de vivermos contra os filhos dele. Porque assim como nós somos filhos, eles também são filhos. Peçamos a Deus amor e misericórdia. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu não disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro. Eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor. E devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo. Mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. O que este povo fará a seu povo nos dias futuros. Olha, creio eu que um rei, ouvindo um negócio desse, ele vai querer muito saber. Porque assim, né? Bora ver o futuro. E ainda mais o futuro do meu povo. O quarto oráculo de Balaão. Então pronunciou este oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor. Palavra daquele cujos olhos veem claramente. Daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo. Daquele que vê a visão que vem do Poderoso. Daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Ó, eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Ou seja, não vai ser agora e não está aqui. Não está perto. Uma estrela surgirá de onde? Uma estrela surgirá de Jacó. Presta atenção. Presta atenção nessa profecia. E lá na frente, se Deus quiser, nós vamos ler Isaías. Vamos seguir. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cedro se levantará de onde? De Israel. Cedro é cajado, é força, é poder. Ele esmagará as fronteiras de Moabe. E o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado. Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel se fortalecerá. Mas Israel se fortalecerá. De Jacó, o quê? De Jacó sairá o governo. E ele destruirá os sobreviventes das cidades. Olha, isso aqui. Nós temos a profecia do Messias aqui. Eu avisto, mas não de perto. Eu vejo, mas não agora. Isso aqui é a profecia do Messias que há de vir. Um cetro se levantará de Israel. Isso aqui é o Messias pegando ali o cetro de poder e de justiça, tanto em vida
quando Cristo estava em vida e proclamou o reino dos céus à terra, e trouxe o reino do Senhor a nós, e trouxe a redenção a Deus para nós, e também o seu próprio sangue foi derramado. Mas também, quando ele vai vir, para fazer o quê? Para poder esmagar as fronteiras de Moabe, para poder esmagar o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom vai ser dominada por ele, pelo Messias. Seir, seu inimigo, também será dominado. Por quem? Por aquele que se levantará. Não agora, mas de longe. Não de perto. Eu aviso, mas não de perto. Uma estrela que vai vir de Jacó. Israel se fortalecerá. De Jacó será o governo. E ele vai vir o quê? Vai vir para governar. Ele destruirá os sobreviventes das cidades. Lembra que está escrito? Caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia, a rainha das prostitutas, a rainha da maldade, a rainha que embregava todos os reis e todos os homens importantes da terra. Caiu. Se Deus quiser, nós vamos ler isso em Apocalipse. Olha aqui. Ele destruirá os sobreviventes de onde? Das cidades. Então, assim, aqui nós temos literalmente o Evangelho. Cristo sendo anunciado, Cristo tomando seu poder e autoridade e reinado, cetro de justiça, e temos também ele trazendo juízo sobre a terra. Os últimos oráculos de Balaão. Balaão viu Amaleque e pronunciou esse oráculo. Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será a destruição. Depois viu os queneus e pronunciou esse oráculo. Sua habitação é segura. Seu ninho está firmado na rocha. Todavia vocês queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou esse oráculo. Quem poderá viver quando Deus fizer isso? Quem poderá viver quando Deus fizer isso? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber. Mas o seu fim também será destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa. E Balaque surgiu. E o Balaque seguiu o seu caminho. Vamos seguir por causa do horário. Mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte. Nada pode, de maneira nenhuma, lutar contra o plano de Deus. Mas o inferno inteiro se levantou. Mas o inferno inteiro, o mundo inteiro, a terra inteira, o universo inteiro, tudo se levantou. É mesmo? Você está vivendo o plano de Deus? Se você está vivendo o plano de Deus, você pode literalmente falar, tá bom. Pode quintuplicar a força de vocês. E ainda vai ser inútil. Sabe por quê? Porque o meu Deus, ele é o Deus do impossível. Ele faz o que ninguém pode fazer. Ele trabalha e ninguém pode ser contrário. E ele faz o que ninguém consegue impedir. Acabou. Eu estou vivendo o plano dele. Acabou. E deixo claro, se alguém quiser lutar contra o plano dele, é só perca de tempo. Porque o plano dele não tem como voltar. Acabou. Números capítulo 24, versículo 1. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual. E aí você vê, Deus, ele deixa muito claro, precisamos ser santos. Só abrindo um parêntese, Deus ele estabelece a circuncisão por uma série de fatores, mas uma delas é, todas as vezes que o homem ele, tiver contato, íntimo, ele tiver aqui no banheiro, tiver que fazer suas necessidades básicas, ele vai ver e tal, e ele vai lembrar que ele é diferente.
ele faz parte da nação de Deus. Ele faz parte daqueles que é lembrado como filhos de Deus. Ele faz parte daqueles que o Senhor falou, olha, vocês são meus. Por quê? Porque eu fiz uma aliança com vocês. Isso faz com que ele mude sua visão, seu pensamento, seu caráter de uma forma absurda. Se aqui o povo caiu em imoralidade sexual, olha, seria infinitamente pior se eles não tivessem esse sinal. Porque tudo que Deus fez e faz é justamente para nos protegermos dos nossos próprios pecados. Para que a gente tenha distância, tenha ferramentas de lutarmos. Só por isso. Entregaram-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. Tá vendo? O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés, prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um de vocês terá que matar aquele que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que chorava à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil. Rapaz, é muita gente. 24 mil pessoas morreram por causa da praga. É muita gente. E o Senhor disse a Moisés, Finéias, filho de Eliezer, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que, em meu zelo, eu não os consumisse. E aí você vê, Eleazar, neto do sacerdote Arão, ele foi tomado ali por uma atitude terrível, por uma atitude brutal. Só que, querendo ou não, isso foi menos pior, digamos assim, do que o fogo da ira de Deus consumir todos. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e seus descendentes será a aliança do sacerdote perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbi, filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés, tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Baal, no caso de Peor e de Cosbi, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Números capítulo 26. O segundo recenseamento. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima, que possam servir no exército de Israel. E aí você vê, aqui Deus está falando o quê? Façam. Lá na frente, se Deus quiser, nós vamos ler isso. Deus não mandou que Davi fizesse, mas ele fez. Quando Deus manda, a gente faz e é certo. Mas quando Deus não manda e nós fazemos, é errado. Gente, na nossa vida, Deus ensina
nos ensina a termos autorresponsabilidade. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar foram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram. Olha, a gente não vai ler aqui, porque aqui é a mesma questão da lista, né, da genealogia. Mas se você quiser ir lendo, pode ir lendo. Mesma coisa aqui. Tá? Juntamente com Corá. Aqui, já é Simeão. Lá em cima era Ruben. Ruben. Ruben aqui. Simeão aqui. Issacar aqui. Zebulon aqui. José, né? Que é Efraim, Manassés. Que é uma coisa só, né? José, que é Efraim, Manassés. Manassés, tal. Ó, mas vamos, Siquém, né? Que foi aquela revolta. Mas vamos pular por causa do horário. Mas se você quiser ir lendo, vai baixando aqui e vai pausando que vai ter aqui a contagem de todas as tribos aqui. Benjamim, Dan e Aser. Né? Aser. E tem outra, Naftali, enfim. Pronto. Aqui finalizamos. E aí vamos aqui para a contagem geral, digamos assim. As normas para a repartição da terra. E agora a gente, né, vai entrar nessa parte da repartição. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior deu uma herança maior, e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá sua herança de acordo com os seus números de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Para quê? Para que seja justo. Todo mundo vai receber o sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Acabou. O segundo recenseamento dos levitas. Por que segundo? Porque o primeiro, né, foi aquele que o Senhor estabeleceu para ele todos os primogênitos. E aí criou uma tribo chamada tribo de Levi para simbolizar os primogênitos. E agora estava nesse segundo recenseamento para justamente cuidar da terra, cuidar da delimitação da terra. Esses foram os levitas contados segundo seus clãs. E mesma história. Quem quiser lendo, pode ir abaixando aqui, pode ir pausando. E você vai lendo direitinho. Pronto. Aqui a gente já... Pronto. O total de levitas do sexo masculino, de um mês de idade para cima, que foram contados foi de 23.000. Não foram contados juntos com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto de Sinai. Ou seja, toda aquela geração, né, dentro desse contexto aqui, toda essa geração não foi contada. Nenhum deles foi contado. Todo mundo que saiu ali, todo mundo que saiu do Egito, todo mundo que estava ali no Sinai, nesse segundo censo não foi contado. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto. E nenhum deles sobreviveu. E aí você vê, nenhum deles sobreviveu. Ou seja, aquela geração já foi. Aquela geração que disse que preferia morrer no deserto do que desfrutar da terra que Deus dava. Pronto, todos eles morreram. Exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Acabou. Exceto Caleb e Josué, toda aquela geração dali para trás já foi, ficou no deserto.
Por quê? Por maldade do povo. Por um coração duro do povo. Por reclamar de Deus. Esse foi o preço. Números capítulo 27. E aí, voltando, olha, independente da situação que você está, independente do que você está vivendo, independente de qualquer coisa, não reclame. Glorifique a Deus. Deus, o Senhor sabe, o Senhor vê. E Deus sabe, Deus vê. Números capítulo 27. A herança das filhas de Zelofeade. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes de suas filhas eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, disseram: Nosso pai morreu no deserto. E aí você vê, nosso pai morreu no deserto. A herança geralmente é dada de homem para homem. Ele não estava entre os seguidores de Corá, porque os seguidores de Corá foram aqueles que o fogo de Deus consumiu. Foi aqueles que Deus abriu a boca da terra e todo mundo engoliu. E a terra engoliu todo mundo. Que se juntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Não deixou filhos, homens. Por que o nome do nosso pai deverá desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. E aí você vê, lá, nesse período aí, 4.000 anos antes de Cristo, ali, Deus ele já estava olhando para a mulher. Ali Deus já estava olhando para o direito da mulher. Ali Deus já estava olhando para a mulher como indivíduo e falando, olha, você vai ser cuidada, respeitada, amada. Por quê? Porque assim eu faço. Ah, mas nenhuma nação do mundo faz, não importa. Deus é diferente de tudo e todas as coisas. Não é porque todas as nações do mundo não têm direito para a mulher que Deus não vai ter. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Deus ele é bom e perfeito. Ele quer sempre fazer o melhor. Olha qual foi a resposta de Deus. Você acha que Deus alguma vez já negou o direito para alguém? Você acha que Deus já negou alguma vez a justiça para alguém? Você acha que Deus é como o homem que abandona, que esquece, que deixa, que larga, que usa, aproveita e depois está nem aí? Que faz o que quer? Que não tem decência, que não tem ordem, que não tem respeito, que não tem moral, que não tem regra, que não tem cuidado, que não tem zelo? Você acha que Deus é assim? Se você acha que Deus é assim, olha, esse só volta um pouquinho. Ou melhor, vamos continuar para a gente ver quem de fato Deus é. Qual o caráter de fato de Deus? O caráter de Deus, ele é absurdamente mais alinhado e mais correto e mais perfeito do que o nosso. Toda a nossa justiça, toda a nossa bondade, tudo que nós temos de, entre aspas, legal e bom. Tudo isso, se comparado a Deus, não é nada. Olha qual a resposta de Deus para defender e guardar o direito dessas filhas, dessas mulheres, dessas meninas, dessas órfãos. Olha qual foi a resposta de Deus para essas mulheres. Moisés levou o caso perante o Senhor. E o Senhor lhes disse, olha o que Deus falou, olha qual foi a resposta de Deus. As filhas de Zelofeade têm razão, olha, para um rei, o soberano, o Senhor, o Criador do céu, da terra e tudo que há. Ele chegar e falar, ó, fulano, fulana, tem razão. Sabe o que é isso? É um Deus que não tem ego. É um Deus que não tem vaidade. É um Deus que não tem soberba. É um Deus que não tem, ó, nariz em pé. É um Deus que não tem ambição em dizer, eu tô certo, eu sou certo o tempo todo e eu só faço certo. Pelo contrário, Deus ele deixa claro, eu sou soberano. Eu sou certo o tempo todo.
Eu sou perfeito. Inclusive, seja perfeito porque eu sou perfeito. Mas olha, neste caso, nessa situação, elas têm total razão. Porque eu sou justo. E pelo fato de eu ser justo, eu considero totalmente o direito delas. E eu vou lutar pelo direito delas. Olha o que Deus responde. As filhas de Zelofehade têm razão. Vocês lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas. E lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Você vê, se um homem morrer e não deixar filhos, se morreu e não deixou filho, transfira a herança para sua filha. Olha, só pontuar isso aqui. Até, assim, até pouco tempo atrás, eu nem vou entrar nessa questão porque vai demorar muito, mas assim, nenhuma nação na Terra considerou e considera, né, hoje já está mais tranquilo, mas considerava a mulher como indivíduo, como um ser. E Deus, há mais de 4.000 anos, né, nesse caso aí 5.000 anos, 4, 5.000 anos, antes de Cristo, o Senhor já estava deixando claro, olha, transfira a propriedade para a mulher. Acabou, ela acabou. Se ele não tiver filhos, se ele não tiver filha, dê a sua herança aos irmãos dele. Ou seja, primeiro o homem, depois a filha, né? Primeiro ao filho, depois à filha. E se não tiver filha, dê aos irmãos. Se não tiver irmãos, dê-na aos irmãos do seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo em seu clã. Este será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. E aí você vê, aqui, há mais de 4.000 anos antes de Cristo, Deus já estava mostrando e já estava ensinando direito de sucessão, direito de família, direito privado, direito patrimonial. Diga-se de passagem, hoje ainda há dificuldades em entender e executar esse direito. Diga-se de passagem, hoje ainda o ser humano engatinha em ter esse entendimento. Mas Deus já deixou claro como tem que ser. Josué, sucessor de Moisés. Vamos correr por causa do horário. Então, o Senhor disse a Moisés, suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Você vê, veja a terra que dei aos israelitas sobre esse monte. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo. Aí você vê, depois de você olhar para a terra, você vai ser reunido ao seu povo. Como seu irmão Arão, pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem. Ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Lembra que Deus tinha falado, olha, você, Moisés, você vai falar com a pedra. Falar com a pedra. E a pedra vai jorrar água. O que Moisés fez? Moisés pegou o cajado e deu 2 porradas na pedra. E jorrou água. Mas Deus mandou falar. Deus não mandou bater. Por isso que desonrou a santidade de Deus. Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus que é a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Você vê, qual foi o pedido de Moisés? Que o Senhor designe um homem para ser o líder dessa comunidade. Olha, quando sua oração está alinhada com o desejo e o propósito de Deus, você aprendeu a orar. Você aprendeu a orar.
Quando sua oração ela está intimamente ligada com o plano que Deus tem, você está orando certo. Quando sua oração ela está ligada a um propósito que Deus estabeleceu, você está orando certo. Não ora para Deus, Deus, eu quero isso, aquilo, aquilo outro. Não, 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 não. Peça a Deus assim, Deus, eu quero viver o seu propósito. Eu quero conhecer o seu plano. Eu quero conhecer o seu coração. Eu quero ter a sua visão. Eu quero ter o seu pensamento. Eu quero não viver o que o mundo vive, o que o mundo pensa, mas sim o que o Senhor quer. E Ele vai te mostrar. Olha, Deus vai abrir o coração dele para você. Aí sim você vai começar a orar, não pedindo a Deus isso ou aquilo, coisas fúteis, bobas, efêmeras. Mas sim pedindo a Deus o quê? Deus, levanta outro líder para que possa guiar o povo. Levanta outro líder para que possa continuar essa jornada. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma jornada. O Senhor não cumpriu ainda. Porque o povo ainda está a entrar na terra. Chegou até aqui, mas ainda não entrou. E o Senhor garantiu que ia entrar. E eu sei que o Senhor tem muito mais. Mas, por favor, levanta um líder para conduzir esse povo. Moisés orou em conformidade a quem Deus é. Por isso que Jesus disse, aquele que está em mim e eu nele, pedirá ao Pai tudo e eu o concederei. Pedirá tudo e eu concederei. Por quê? Porque ele e o Pai é uma coisa... Nós, quando estamos com o Senhor, é uma coisa tão intimamente ligada, que a nossa oração não é Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Não, não, não. É Deus, olha, aquele irmão, ele é uma bênção. Aquele irmão é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa excelente. Uma pessoa que cumpre sua obra, uma pessoa prestativa, uma pessoa que não para, nunca abandonou seu reino. Mas assim, eu, ou fulano, ou ciclano, sei lá, não tenho um bom relacionamento com aquela pessoa. Olha o que eu tô falando. Eu tô falando de coisas distintas. Uma pessoa que é uma bênção no reino de Deus, mas uma pessoa que pessoalmente não é tão legal. Isso acontece, pode acontecer. Mas Deus, por favor, eu te peço uma coisa. Ou o Senhor muda meu coração, ou o Senhor muda o coração de todo mundo, ou o Senhor muda o coração daquele irmão. Sabe por quê? Porque você não está orando por você. Você está orando pelo que Deus estabeleceu. Ou você acha que Deus não quer mudar o coração do irmão, mudar o seu coração e mudar o coração de todo mundo? Mas a sua oração, ela não ficou sendo uma oração egoísta. Pelo contrário, você está orando literalmente aquilo que Deus quer para todos nós. O quê? Que a graça e o amor e o Espírito do Senhor habite em nós. Para que sejamos e tenhamos a imagem do próprio Cristo em nós. Para que todos os dias sejamos renovados. Para que todos os dias sejamos aperfeiçoados. Para que todos os dias sejamos alicerçados em Cristo. Então não ore de forma egoísta, mas ore de forma alinhada com o Espírito do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué. Moisés, você pediu um líder? Aqui, ó, já te dou. Chame Josué. Acabou. Acabou. A oração é assim, olha, Moisés tinha acabado de estar chateado com o povo. Moisés tinha acabado de falar até o povo que o Senhor tirou do Egito. Moisés tinha acabado de querer matar todo o povo. Mas a partir do momento que ele entrou na presença de Deus, opa, Senhor, o Senhor vai esquecer do teu povo. Senhor, o Senhor vai esquecer dos teus pequenos. O Senhor vai esquecer desse povo que é teu.
Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Mas não abandone esse povo, não. Mas aí você vê, aos olhos humanos, 2 minutos atrás, 1 minuto atrás, 10 segundos, 5 segundos atrás, Moisés estava, vou matar todos. 1 segundo depois, 2 segundos, 3 segundos depois, tá Moisés, Senhor, é o teu povo. Risca o meu nome do livro da vida, mas ó, não abandona o teu povo, não. Sabe por quê? Porque quando oramos segundo o propósito de Deus, em nós algo é mudado. E é o que Deus quer. Então não peça a Deus para você viver coisa nessa terra, ou ter coisa nessa terra e tudo. Não. Peça a Deus para que os planos dele se revelem a você. Para que você possa orar conforme os planos dele. E eu garanto, todos os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. Chame Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito. É Deus certificando, homem em quem está o Espírito. E ó, impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte de sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor ordenou. Que coisa linda! Moisés fez como o Senhor ordenou. Cumpriu em apresentar Josué, a comunidade, ungir Josué, colocar a mão sobre Josué, impor a mão sobre Josué. Ó, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito, por meio de Moisés. E aí você vê que coisa linda, que coisa linda, coisa linda. Moisés tinha preocupação do povo, em como o povo ia ficar, como o povo ia estar, como o povo ia manter a parte dele. Orou a Deus e Deus, ó, chama Josué, acabou. Não tem conversa. Já tem uma pessoa certa. Chama Josué. E assim é, que as nossas preocupações sejam as preocupações de Deus. Que os nossos desejos sejam os desejos de Deus. Que as nossas atitudes, nossos atos, que cada batida do nosso coração, que cada respirar, que cada pensamento, tudo isso seja igual de Deus. Que verdadeiramente, de forma plena, o que Deus pensa, o que Deus fala, o que Deus vive, nós também venhamos a pensar, planejar, viver e fazer. Que verdadeiramente não haja espaço entre Deus e nós. Pelo contrário. Vamos pedir a Deus, sério, vamos pedir a Deus, Deus, me conta seus planos. Porque eu quero fazer parte. Eu quero orar pelos seus planos. Meu Deus, isso é heresia e tal. Não. É o contrário, é relacionamento. Deus, eu quero saber seus planos, porque eu quero orar pelos seus planos. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente faça parte dos planos dele. Olha, eu não quero que ninguém se escandalize. Mas se Deus quiser, ele faz assim, ó, e faz tudo. Mas Deus quer que a sua criatura venha a fazer algo. Deus quer que você esteja fazendo algo. Inclusive, se Deus fizesse assim e todas as coisas, tudo já estaria feito. Mas ele faz questão de esperar o tempo de cada coisa. Meu tempo, seu tempo, nosso tempo. Então é isso. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois é você que chegou até aqui. No dia 36 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026.
Em nome de Jesus, agradeço a Deus e agradeço a você também que chegou até aqui. Se inscreve para amanhã, dia 37. Em nome de Jesus, você receber a notificação. Curte aqui também, porque assim, o reino dos céus ele é sobre mim até chegar em mim. Mas a partir do momento que chegou em mim, já não é mais sobre mim, mas é sobre você. E ele é sobre você até chegar em você, mas a partir do momento que chegou em você, já não é mais sobre você, mas é sobre o outro. E assim é. Então seja um rio de Deus. Transborde, não pare, continue. Porque, olha, você tem a água da vida. Passa essa água para frente. E quanto mais você passa para frente, mais dessa água você vai ter dentro de ti. Isso eu garanto para você em nome de Jesus. E é isso. Curte aqui, se inscreve aqui para amanhã, dia 37, você receber a notificação em nome de Jesus. E curte aqui, para que a água do Senhor, o rio do Senhor, continue a fluir na sua vida. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe muitíssimo você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 37. Em nome de Jesus. Amém.